Bom dia a todos. Acabamos de realizar a cerimônia mensal de dezembro com todos os servidores do serviço e a reverência de muitos seguidores que se conduziram ao Piratininga Kyokai no dia de hoje com espírito sincero para manifestar a gratidão por mais uma cerimônia mensal, sendo a última do ano de 2022. Muito obrigado a todos. Como foi dito na dedicatória, no dia 26 de outubro, em Diba, o Shimbashira anunciou a instrução 4, o texto que acabamos de ler há pouco. E no dia 12 de novembro, na sede missionária de Endocho, foi realizada a visita de doutrinação da sede, recebendo as palavras de incentivo do diretor Zenpei Kubo. E amanhã, dia 5, na Igreja Mor Nankai, a Igreja Mor Nankai também estará recebendo a visita de doutrinação. E a partir de janeiro, a Igreja Mor iniciará a visita de doutrinação para todas as igrejas de sua jurisdição. E para as igrejas do exterior, ainda não há uma data definida, mas certamente será logo no início do semestre. Bom, o Shimbashira tem anunciado a instrução 4, sempre anunciou, a instrução 4, visando o início de mais um novo período oportuno de 3 anos, 1000 dias, este que antecede o decenário do ocultamento físico de Oyasama, desejando que todas as pessoas do caminho avancem rumo a este decenário com espírito único e espírito de união. E nesta oportunidade, tendo como meta os 140 anos do ocultamento físico de Oyasama, não é diferente. Mas também não significa que toda a instrução anunciada pelo Shimbashira em todo o período oportuno sejam iguais. A instrução 4 é uma diretriz da fé diante de cada época oportuna. Hoje, aproveitando a visita de hoje, e talvez, como alguns já leram a instrução pela primeira vez, gostaria de falar um pouco sobre esta instrução que acabamos de ler há pouco. Todos nós temos a capacidade de compreender as palavras do Shimbashira, mas também temos dificuldades em colocá-las em prática. Na instrução 4, o Shimbashira inicialmente fala sobre o desejo de que todos os seguidores deste caminho promovam ações em união espiritual. Por mais que seja difícil colocar em prática as diretrizes do Shimbashira, acredito que um primeiro passo importante seja caminhar tendo a instrução 4 como um ponto de apoio. Entretanto, não podemos ter qualquer dúvida sobre as palavras do Pai espiritual. As palavras são seguras e são verdadeiras. O primeiro, vem uma pergunta. Por que é preciso unir os espíritos para celebrar a cerimônia decenária de Oyasama? Bom, Oyasama foi o sacrário de Tsukiji, a pessoa através de quem Deus Pai se revelou para transmitir este ensinamento. Oyasama também é o Pares da vida modelo. Pessoalmente, durante 50 anos e sem equívocos, transmitiu o caminho para a vida plena de alegria e felicidade. E ainda, ocultando seu físico, Oyasama tem a razão de viva presença, continuando da mesma forma a trabalhar como em vida, a educar, conduzir e orientar os seus filhos. Além disso, Oyasama é a mãe da humanidade, é Izanami no Mikoto. Na escritura divina, temos. Esta origem é exatamente os centros dos corpos de Izanami e Izanagi. Na Diba original, foi o centro de Izanagi, a semente
a semente, e Izanami, o viveiro, na época da concepção dos seres humanos. Significa que Diba é o centro dos corpos de Izanami e Izanagi. Diba é o ponto original da concepção humana e é também onde Deus Pares Tenryo Mikoto se estabeleceu. Tudo isso há 900 milhões de anos atrás. A contar, regredindo, no dia 26 de outubro de 1838, Deus Pares se revelou à humanidade, tomando Oyasama como seu sacrário, conforme foi prometido. Assim, desde então, durante longos 50 anos, Oyasama transmitiu a intenção de Deus Pares, através de suas explicações verbais, seus registros através da ponta do pincel e também através de sua conduta. Foram 50 anos trilhando pessoalmente o caminho da vida modelo, que é o caminho para seguir este ensinamento. Posteriormente, em 26 de janeiro do calendário lunar de 1887, Oyasama, desejando a evolução espiritual de seus filhos, ocultou o seu físico, abreviando em 25 anos o termo determinado de vida de 115 anos. Daí em diante, Oyasama vem protegendo e orientando a todos nós em viva presença. O dia em que Oyasama foi determinada como sacrário de Tsukiji foi 26 de outubro. E o dia em que Oyasama se ocultou também foi 26 de janeiro. Ambos no dia 26. Isto que significa que existe a razão do 26. É a razão que ocultou e a razão que também começou. É uma única razão. Na revelação divina, Deus Pares disse: revelei-me neste mundo para salvar toda a humanidade. E ao ocultar o seu físico, através da indicação divina, Deus Pares disse, encurtando 25 anos da vida em que Deus Pares ainda tinha pela frente, começo a salvar a partir de agora. Assim, entendemos que, desde a concepção original dos seres humanos, passando pela revelação divina, pela vida modelo e pelo ocultamento físico, existe uma única razão. A razão do grandioso amor de Deus Pares, que deseja apenas salvar todos os seus queridos filhos. A criação original, a revelação divina e a vida modelo de Oyasama apenas tem sentido com o ocultamento físico de Oyasama, com a razão de viva presença de Oyasama. Caso contrário, o caminho não teria continuidade e a vida plena de alegria e felicidade seria apenas um sonho e uma utopia. Por esta razão, as cerimônias decenárias de Oyasama não podem ser interpretadas como um fato histórico ou com um culto de aniversário de retornamento. Por exemplo, este mês, no dia 23, estaremos celebrando os 30 anos de retornamento do reverendo Chujiro Otake, o primeiro condutor da Igreja Bauru. Ao pai de Chujiro, reverendo Yoshimatsu, chegou a conhecer Oyasama no dia em que regressou à residência para agradecer por ter sido salvo de um reumatismo crônico. A maioria dos nossos pioneiros do caminho foi salva pelo Oyasama. Assim, desejando retribuir a gratidão por ter sido salvo, estes pioneiros trabalharam de corpo e alma na dedicação única a Deus. Seus descendentes também seguiram o caminho da dedicação única a Deus e, por consequência, o caminho teve um enorme desenvolvimento. Entretanto, ninguém de nossa geração conheceu a Oyasama em vida. E mesmo sabendo que Oyasama é eternamente viva, muitas pessoas acabam pensando em uma pessoa um pouco diferente. Com isso, não apenas o decenário perde a razão, mas o próprio caminho deixa de ter um desenvolvimento animado e vigoroso. Acredito que as pessoas mais velhas
consigam perceber este fato com mais clareza. Mas o importante é o próprio ânimo, e quando conseguimos passar esta razão para os filhos e para os nossos netos, o caminho terá um novo desenvolvimento. A nossa relação com Yasama é de mãe para filho. É a relação de filho para o parens. O Shimbashira deseja que, na cerimônia decenária de Oyasama, cada um, em união espiritual com os demais irmãos desta fé, promova ações de alcançar o sentimento de tranquilizar e alegrar Oyasama, através da nossa imagem de estar se esforçando e se dedicando na evolução espiritual. É fácil determinar que irá trilhar o caminho da vida modelo, mas a prática diária não é tão simples assim. No entanto, os nossos pioneiros, os nossos antecessores, a começar do nosso primeiro condutor, reverendo Chujiro, todos buscaram trilhar seriamente o caminho deixado pela Oyasama. Desse esforço é que temos o caminho de hoje. O Shimbashira, em certa cerimônia, disse: o caminho da vida modelo existe para nós apenas para os que seguem este caminho. Muitas vezes, acabamos nos atentando apenas à forma, mas devemos observar seriamente o amor parental que existe no conteúdo da vida modelo. Também devemos perguntar a nós mesmos, em cada ocasião, se estamos trilhando o caminho vivenciado pelo Oyasama, um pouco que seja. Repetidas vezes é dito, mesmo que a época mude, o ensinamento transmitido pela Oyasama não pode mudar. Nesta instrução 4, o Shimbashira cita 3 ensinamentos. Quando bebemos a água, sentimos o gosto da água. Do nó sai o broto, e salvando os outros, estará salvando a si mesmo. Primeiro, quando bebemos a água, sentimos o gosto da água. É que devemos viver gratos pelas excelentes providências de Deus Parens, que nós, seres humanos, não conseguimos viver sem as providências de Deus Parens. Também que as providências de Deus Parens são concedidas interruptamente, na medida certa e no tempo apropriado. Segundo, do nó sai o broto. Tudo neste mundo é corpo de Deus. Tudo que ocorre é devido à razão do céu. Ver é predestinação, ouvir também é predestinação. Assim consta no ensinamento. Tudo é devido ao profundo amor de Deus Parens. Para tanto, é necessário aceitar, agradecer e retribuir. Terceiro, salvando os outros, estará salvando a si mesmo. Todos nós somos instrumentos de Oyasama, tendo o espírito de ajudar e salvar, trabalhando com o espírito de dedicação sincera à salvação e apressando a construção da vida plena de alegria e felicidade, servimos de instrumento de Oyasama. No entanto, sabemos que quem salva é Deus Parens e Oyasama. Nós apenas fazemos a solicitação e explanamos o ensinamento. O primeiro condutor, Chujiro Otaki, dizia com muita frequência: no regresso a Jiba e na salvação das pessoas, não perca para ninguém. Por isso, na instrução, o Shimbashira diz: sentindo a importância de Jiba e correspondendo totalmente à intenção de Deus Parens, com certeza chegará o dia em que ficaremos convencidos de tudo isso. Mais uma vez, é a manifestação do amor de Deus, pois pacientemente Deus Parens vem aguardando a evolução espiritual de cada um. Através do ensinamento, tudo é mostrado através dos problemas físicos e circunstanciais. Mas, ao invés dos problemas, são
são as expressões, ao invés desses problemas, são simplesmente as expressões do amor parental de Deus, que deseja apenas incentivar-nos para reformar o espírito. Sem a reforma do espírito, não é possível avançar na construção da vida plena de alegria e felicidade. Como dito anteriormente, este corpo é muito de Deus. Significa que em todas as coisas existe o amor parental de Deus Pai. Por isso, é preciso explanar, transmitir a todas as pessoas, pelo menos aquelas que estão ao nosso redor, o modo de viver a vida plena de alegria e felicidade. Mas o que o Shimbashara está indagando é o quanto estamos praticando a divulgação e a salvação para ajudarmos a atingir este objetivo. Assim, o que todos nós devemos realizar é conduzirmos a Diba, onde Deus Pai está consagrado. Esta é a razão de todos terem regressado no dia de hoje aqui ao Piratininga Kyokai. De qualquer forma, daqui da igreja, é preciso que cada um encontre o canal ligando-se para conduzir verdadeiramente a Deus Pai e Oyasama. Para tanto, conduzirmos a igreja ou a Diba e ajudando-se mutuamente, possamos nos aproximar de Deus e Oyasama mais rapidamente. Ainda, depois de aproximarmos de Deus Pai e de Oyasama, precisamos pensar em como agir e como praticar no dia a dia para contentá-los. Quanto mais yobokos e seguidores passarem a seguir efetivamente os ensinamentos, o caminho será cada vez mais gratificante. E à medida que conduzirmos e a quantidade de pessoas no caminho aumentar, sem qualquer dúvida, o caminho aberto pela Oyasama se tornará cada vez mais firme e teremos um futuro realmente promissor. Por isso, a cerimônia de Oyasama é o tempo oportuno para a evolução espiritual. É importante pensar naquilo que pode ser feito e naquilo em que cada um pode fazer e pode se determinar. Nas indicações divinas temos ainda a disposição concentrada, a força concentrada, a sabedoria concentrada. O caminho da concentração deve trilhar de toda e qualquer forma. E assim, com certeza, Oyasama, sorrindo, poderá nos dizer, isto mesmo, se assim está bem, está bem. Desta forma, com essas simples palavras, espero que cada um de nós possa iniciar o período oportuno de 1000 dias, de 3 anos, 1000 dias, que se inicia agora em janeiro, com um espírito renovado e alegre, e dessa forma chegarmos a mais um novo decenário, realmente com uma nova, ou com uma nova não, com uma evolução espiritual, e que alegre principalmente os nossos pais espirituais, e Deus Pai e Oyasama. Muito obrigado pela atenção.